Afinal de contas, né, Kaique? A bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Brasileiro. Hoje tem São Paulo, lá em Porto Alegre. Se os senhores acreditam em lei do ex... O que é lei do ex pra técnico? Vai dar um nó tático hoje, o Roger? Não sei como é que pode ser. Brocar, ué. Esquece. Brocar, né? Ganhar, brocar, fazer uma substituição que vai entrar no jogo. O corredor investido. A bissetriz diagonal. O Ferreirinha vai entrar e vai acabar com Meu Nossa, pra alegria de Andrade. Hoje é 1º de abril, então a gente tem que relativizar muita coisa. Eu invejo o otimismo de Renata Saporito. Não, hoje é dia 1º de abril, caramba. Acredita no novo, pelo menos, Renata, no Arthur, sei lá. Exato, o pior é que ela acredita nisso, não é que ela fala do Ferreirinha por conta do dia. Eu gosto das características de um jogador do casamento de características. Ousado, habilidoso, mas falta outras coisas além disso. Falta tudo. Nossa, calma também, né? Inclusive, né, você joga muita bola, mais que ele, né? No time da Transamérica, da TMC. Não, mas a gente não tá competindo com ele, eu não sou um atleta profissional, mas a gente tá aqui pra falar sobre o que ele entrega. Ele chegou onde ele chegou porque sobrou ali uma vaguinha. Se o Ivan tivesse no lugar do Ferreirinha, ele jogava melhor que o Ferreirinha. Eu acho que todo mundo que tá onde tá é porque tinha que estar, só isso. Então não pode criticar. Foi bom, hein? Que tal ele tá, mas vocês acham ele pavoroso, o pior jogador do futebol brasileiro, que ele não serve pra nada. Eu discordo. Eu acho que ele tem qualidade, sim. Posso interromper a discussão tricolor e chamar o Kaique? Eu sei que eu sou o bicudinho, mas dá uma olhada no Kaique. Tá bicudinho também, no beicinho de vai. Ele tá um pouquinho bicudinho, nosso Kaique Silva. Ele tá bastante diferente, nosso Kaique Silva. O importante é que tem muita gente, né, Kaique, que faz a cirurgia e perde a graça. Ele não perdeu, ele continua engraçadão. Continua engraçadão, nosso Kaique Silva. Boa tarde, Kaique. Informações do tricolor. Estaremos de volta hoje com o Campeonato Brasileiro, Kaique. É isso, Lelê. Inclusive, peço licença a Renata Saporito e Ivan Drago. Se eu estiver atrapalhando a discussão dos dois, eu me retiro. E tô feliz que o Guigui gostou do meu biquinho, né? Fico feliz. É só mais uma coisa sua que eu gosto, viu, Kaique? Aliás, elogiadíssimo. Eu também me simpatizo muito por você. É isso. Por favor, Kaique, que rasgação, hein? Podemos falar do que é bom? Se você puder continuar com as informações. Podemos. Obrigado. Papo B, podemos. Nada a ver isso aí. Vamos lá, trazer informações do São Paulo, porque o São Paulo tem desfalques importantes, tá, gente? E não é 1º de abril, tá? Não é 1º de abril, mas o São Paulo deve mudar a sua escalação. E como a Renata Saporito, para alegria da Renata Saporito, como ela citou há pouco a possibilidade do Ferreirinha de repente acabar com o jogo, ele pode aparecer como titular. Eu vou trazer aqui para vocês 2 variações táticas desse time do São Paulo, tá? Trabalhadas pelo Roger. Com a possibilidade de dar ainda mais o Luciano para a armação do time e jogar com o Arthur e o Ferreirinha. E também existe a possibilidade do Luciano jogar um pouco mais à frente do Cauli. Aí o Cauli seria sacado nessa primeira formação. E também existe a possibilidade do Cauli ainda ser mantido no meio campo, com o Luciano um pouco mais atrás ali do Caleri como segundo atacante. E por um dos lados do campo o Arthur. O outro lado do campo, para não ficar vazio, não ficar o time totalmente penso, um dos jogadores do meio campo poderia cair por ali. O próprio Cauli ou até mesmo o Marcos Antônio, como ele já caiu bastante pelo lado esquerdo pelo time do São Paulo. São Paulo que viajou ao Rio Grande do Sul sem um jogador importante, tá? A zaga hoje será formada por Arboleda e Sabino. O Alan Franco, com dores na panturrilha, ficou na capital paulista, não viajou até o Rio Grande do Sul para poder enfrentar o Internacional. Então, a linha defensiva do São Paulo será modificada porque o Wendel está confirmado na esquerda. O Enzo Dias está suspenso pelo 3º cartão amarelo, além do desfalque de Tapia e Bobadilha, que serviram suas seleções nessa data FIFA, viu, pessoal? Interessante, Kaique. Antes de rodar aqui a mensagem, o assunto pra galera, Kaique, tem uma pergunta do Fer Cruz, perguntando se você tem informações sobre os garotos que subiram da base e se não tem nenhuma oportunidade pra eles. Eu não sei quais exatamente ele tá falando. Relacionado. TT? As novidades dos relacionados aí da base. O TT e outro jogador que saiu de lá, já bateu e voltou do Porto, é o Moreira. O Moreira foi, inclusive, o primeiro jogador a desembarcar ontem do ônibus do São Paulo lá no hotel. O Moreira está confirmado. O Roger tem gostado daquilo que viu do Moreira nesse retorno ao São Paulo. Voltou para se recuperar de lesão. Nesse meio tempo, rompeu o contrato com o Porto, até mesmo antes do fim do contrato de empréstimo. Então, o Moreira também é novidade nos relacionados. E o TT, para quem não conhece, é um atacante que joga pela beirada com características de velocidade. O São Paulo tentou a dispensa do Luca antecipadamente da seleção sub-20. A seleção não liberou. Então, o TT na Copinha ele jogou mais pelo lado esquerdo.
mas pelo que a gente viu no treino aberto do Roger, ele usou o Ferreirinha pela esquerda e o TT pela direita. E aqui eu não estou falando mal de nenhum jogador, tá? Até porque é um lateral esquerdo que eu gosto bastante. Acho que hoje é o melhor lateral do São Paulo disparado. Se você for pegar o lado esquerdo, é a grande referência, a grande opção do São Paulo. Mas o que o TT deu de trabalho pro Enzo Dias no treinamento, meu amigo, teve uma hora que o Enzo Dias quase jogou ele na placa de publicidade porque ele não achava o garoto em campo. Aí teve que dar aquela chegadinha pra mostrar quem é que manda. Vamos ver, né? Tomara que o Apareça tenha chance, né? Acho que ele não ouviu, Ivan. O Hugo, volante. O Hugo, desde que voltou de lesão, Ivan, desculpa, até você falou e eu acho que o Lelê falou ao mesmo tempo, eu não consegui identificar a pergunta. O Hugo, desde que ele voltou de lesão, ele tá tentando se reencontrar a melhor forma física e tudo mais, mas até pela competitividade da posição, ele ainda não teve a oportunidade também porque de comando, né? O Roger, ele gosta muito também do Negrutti, que renovou o contrato ontem, inclusive, até 2029, tem gatilho para renovar até 2030, mas o Hugo tá no elenco. Tá no elenco, é relacionado em alguns jogos quando tem oportunidade, mas por enquanto ainda não está no radar do Roger para poder aparecer, por exemplo, como uma substituição imediata, como um jogador para ser mapeado para o time titular do São Paulo. O Luan tem entrado até mais do que o próprio Negrutti e também o Hugo, né? Renatinha? Não, se ele já tem uma provável escalação, né? Você falou do Ferreirinha que pode pintar no time, a situação do Arthur, ele já está à disposição também. Será que existe a possibilidade dele começar como titular ou começa no banco? Eu queria entender o que o Roger Machado vai fazer. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e na esquerda o Wendel. 2 volantes, Marcos Antônio e Danielzinho. Mais à frente tem a opção da armação do Cauli com o Luciano ou só do Luciano com o Ferreirinha, que aí seriam 2 homens de velocidade, com Arthur e Caleri. A tendência é que o Arthur, que estava bem fisicamente treinando no Botafogo, não estava afastado ou algo do tipo, e também estava treinando até o fim da negociação, é que ele chegue pronto fisicamente e pela relação de proximidade e o gosto do Roger, ele já apareça até como titular hoje. Olha, eu vou falar um negócio pra você que você precisa seguir, Léo. Não, eu ia até só trazer detalhes do Inter, né, Gui? Porque a Colômbia, o Kaique tá com a gente ainda, vai continuar. A Colômbia jogou, a gente trabalhou domingo no jogo, não jogou mais, né? Foi o último jogo dela. Jogou quinta e domingo. Borré e Carboneiro não foram utilizados, então os dois estão na escalação aqui do Internacional. Antony, Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia, Vidagra. É o volante argentino que jogava no River. Isso é bom, hein? Você Bruno gosta? Henrique. Ele faz um bom papel no meio campo. Dizem que o melhor rendimento dele seria se ele fosse pro Cruzeiro, né? Vestiu azul, exato. Alan Rodrigues, Alan Patrick Carboneiro e o Borré. O Inter vem de recuperação aí depois, né, de vencer 2 jogos seguidos. Ganhou do Santos, e ganhou na vida, num jogo desastroso do Santos, e ganhou da Chapecoense em casa. Então, já fez 6 pontos, escapou daquela parte de baixo. Mas pode completar, Gui, que você falaria sobre o tricolor paulista? Cara... Respeito e admiro o otimismo de Renata Saporito, tá certo? Torcedor assumido e dessa maneira. Mas o Roger vai usar um esquema que já foi utilizado no São Paulo em alguns momentos. O Luciano, nessa história de armação atrás do centroavante, já foi utilizado assim em alguns momentos. Embora tenha tido alguns pontos positivos, no geral, não deu certo. Não funciona. E ele tá optando por deixar o Wendel virou o lateral dele, esquerdo titular. O Enzo no banco. O Enzo tá suspenso agora. Mas o que eu ouvi que o Wendel seria titular a partir de agora. Eu não sei se o Kaique até tem alguma informação em relação a isso. Eu acho difícil, tá, o Gui? De repente, se ele pensasse numa formação com 3 zagueiros, eu acho difícil o Wendel começar a ser titular. Tá. Até porque ele vai colocar... E inclusive ele explicou pra gente taticamente bastante na conversa antes do treino. Ele vai colocar pontas no São Paulo porque ele entende que os laterais dele estavam percorrendo muito espaço e chegavam na linha de fundo já sem aquele fôlego. Eles estavam tendo muito campo para poder correr. O corredor era muito extenso para eles correrem. Então a tendência é que ele use o Enzo, só que o Enzo com um auxiliar ali na ponta, né? De repente o próprio Ferreirinha pela esquerda, ou o TT, ou o Arthur, enfim, pro Enzo ter menos campo para poder percorrer. É mais uma que eu discordo, porque o Lucas Ramon tava jogando pra caramba na parte ofensiva e o Enzo algumas assistências em cruzamentos. Mas eu acho que a questão do esquema, quero insistir, quero voltar nisso. Pra mim é como se for aquele namoro que deu errado, você terminou, seguiu a vida
E aí, do nada, você vai tentar voltar. Não, vamos tentar voltar. Bater uma... É o São Paulo voltar pra esse esquema que já deu errado em outros pontos. O Luciano, gente... Mas o técnico não é diferente. Eu concordo com você, tá? Em relação ao Luciano. Meu otimismo é em relação a outras coisas. Eu sei, porque você acredita. E torcedor tem que acreditar. Não, mas eu não gosto também do Luciano nessa posição. Eu acho que... E ele já falou sobre isso até. Mas eu não consigo... Ele faz o sacrifício, mas não é a posição que ele mais gosta. Mas ele de fato vai bem. Ele não tá mudando pra tentar encaixar outro jogador? Mas daí ele tá fazendo de tudo pra não tirar o Luciano. É isso. É. O Luciano, pra mim, é um segundo atacante. Ou você joga com 2 atacantes, ou você tem que tirá-lo do time. Não é fácil, porque ele é um jogador importante e também porque ele é chato. Certo? Então, mas você coragem, mas a gente te ama. Exato. Eu sou chato, mas eu respeito todas as decisões. Muito obrigado. A questão pra mim é a seguinte: ele tem dificuldade de armar o São Paulo. Ele quer armar o São Paulo de uma forma sem abrir mão do Luciano. Então ele vai tentar adaptar o Luciano. O Luciano já não deu certo com outros treinadores. Mas o Luciano tá mais velho. Sem colocar 3 zagueiros também, que ele não gosta. Que é uma forma de você botar o Luciano de dupla de ataque, num 3-5-2. Então, mas assim, é o 4-2-3-1 que nós estamos falando, correto? Sim. Ou 4-2-4. Então, mas ele é um esquema que se você dá... O terceiro, o homem atrás do atacante, se ele dá um passinho pra frente, ele vira um segundo atacante. Não é assim que acontece, né? Mas porque você tem os 2 pontas. Então, mas de repente eles podem... O Palmeiras joga assim com 2... Alan e sei lá, quem que tá? O Alan e Arias de um lado... Flaco e Vitor Roque por dentro. Tem muito mais qualidade. Às vezes o Flaco dá um passo pra trás, vira um 4-2-3-1. Então, esses caras têm muito mais qualidade, pô. Não, tudo bem. O Flaco Lopes pra sair da área, tabelar com o Vitor Roque. Luciano é um definidor. Os caras chegarem, você entende? Esse esquema com pontas no São Paulo já não deu certo. E assim, os jogadores não mudaram muito. Chegou o Arthur, mas já tentou com o Caleri, com o Ferreirinha, com o Luciano, com o Lucas quando tava à disposição e não tá agora. Enfim. Fala, Kaique. Só um detalhe com relação ao que o Roger explicou pra gente, taticamente falando do time dele. Ele falou que dificilmente ele utiliza 2 pontas, apesar de ter sido uma variação trabalhada no treino, né? A possibilidade do Arthur jogar e também o Ferreirinha, aí sairia o Cauli. Ele falou que dificilmente ele arma o time com 2 pontas. E a gente entende que um desses pontas seria um segundo atacante para jogar do lado do Caleri. E aí tem aquela variação. Ele falou do tal do losango torto. Talvez o Ivan goste desses termos rebuscados do futebol. Né? Essa eu não conhecia. Eu conheci o losango. losango. Ele falou do tal do losango torto. Né? A formação no meu campo, losango torto. Porque aí ele teria só um ponta, né? E aí quem faria o outro lado do campo, quem faria o outro externo, segundo ele, seria um dos meio-campistas. Né? Haja otimismo, hein? Eu acho que ele tem todo o direito de tentar, certo? O torto? Não sei se ele vai testar um sistema ou outro. Assim, a questão é, ele teve um tempo pra trabalhar. Ele realizou 2 ou 3 jogos antes da paralisação. 4 Desde que ele chegou? 4 Chapecoense, jogos? Red Bull Bragantino, Foram 2 Atlético vitórias. Mineiro e Palmeiras. Não, contra o Red Bull Bragantino foi ele? Lógico, foi o segundo jogo dele, pô. Primeiro foi a Chape. Chapecoense, Bragantino ganhou, depois veio... Perdeu o Atlético Mineiro. Mineiro. Então, ele tava na janela, você não lembra. É o seguinte, ele teve um período pra entender as virtudes e defeitos do time, certo? Agora ele teve um período de preparação pra recuperar os caras e pra tentar um novo sistema do jeito que ele gosta. A gente discorda de muita coisa? Sim. Eu, por exemplo, acho que o Wendel é mais lateral que o... Eu acho o Wendel mais lateral que o Enzo. O Enzo, pra mim, é cintura dura, mas ele se entrega pra caramba, certo? E você vê como o futebol mudou. Eles percorrem o campo buscando a linha de fundo, mas a distância é muito grande. Mas os laterais sempre percorreram os corredores. Sempre. Então agora eles percorrem muito. Então precisa botar um ponta. Então o futebol realmente mudou bastante. Eu acho o Wendel um jogador mais técnico. É que ele não vingou até agora. Muita lesão, muito tempo fora. Mas se você olhar tecnicamente, o Wendel é mais jogador que o Enzo. O que empolga o torcedor é que o Enzo se entrega. Mas às vezes não é o suficiente. Ele quase foi expulso no primeiro tempo contra o Palmeiras no Clássico, no Morumbi. Que ele pega o Alan na linha de fundo já com cartão amarelo. Então não é um jogador confiável também. Do outro lado, o Ramon tem vocação ofensiva. Você vai tirá-lo dessa situação ou ele vai ser um cara com liberdade para subir? O meio-campo do São Paulo tem Danielzinho e Marcos Antônio. Esses caras precisam ter liberdade para criar. Você não precisa de um 10.
Esses caras sabem jogar. É o que eu falei do Brasil. Um volante e deixa esses dois saindo. E talvez esse esquema ingessa um pouco esses caras, velho. Ainda tem isso. A questão é, nós estamos falando sobre possibilidades aqui. Se você tem o Pablo Maia em boa fase, ele é o cão de guarda. Sim, você libera Danielzinho e Marcos Antônio. Lá na frente, e aí sim, você pode jogar com pontas ou com um segundo atacante, preenchendo mais o meio campo. Agora, o que o Roger tá, pelo menos, tentando fazer é algo que outros treinadores fizeram e não deu certo. Por que agora vai dar certo? Com os jogadores mais velhos, mais experientes, enfim, mais velhos, né? Eles tá já voltando, olhando pro final da carreira. Tá voltando um namoro que não deu certo pra ver se agora dá certo. E outra coisa, Luca e TT, que foram muito bem na base, eles merecem sim mais oportunidades. Porque a gente já sabe o que o Ferreirinha pode entregar ou o que ele não entrega. Ele é um jogador que dribla um, dribla outro, erra o passe. Dribla um, dribla outro, finaliza pra fora. Dribla um, dribla outro, perde a bola. Então a gente já sabe o que ele não faz. É isso. Então você dá oportunidades para jogadores que estão lá e tem essa característica, né, do 1 contra 1, e agora tá chegando mais um reforço. O Arthur, ele não muda o patamar do São Paulo, mas para mim ele é mais jogador que os outros atacantes que ele tem à disposição, pelos lados do campo, né? A TMC vai transmitir, acompanhar tudo de Internacional e São Paulo, 19 horas. Kaique, para te liberar, traga aí o seu destaque final. Algo mais a acrescentar do Tricolor, Kaique? Bom, é só isso, né, Lelê? A dúvida mesmo com relação aos dois jogadores, ou o Ferreirinha ou o Cauli, aparecerão na formação titular do São Paulo. No mais é isso, o Tricolor que tem alguns desfalques, ainda no DM, Lucas Moura e também o Rian Francisco. Os desfalques da data FIFA, o Bobadilha e também o Tapia, que ainda não retornaram. E o São Paulo teve esse desfalque de última hora do Alan Franco. É suspenso, o Alan Franco não, o Enzo Dias suspenso pelo terceiro amarelo. O Alan Franco com dores na panturrilha, poupado, permaneceu em São Paulo para poder realizar tratamento, mas deve retornar no próximo jogo, que é contra o Cruzeiro no final de semana no Morumbi. Estaremos lá, inclusive, Lelê, sempre em cima do lance, acompanhando o São Paulo. Abraço para você. Bom trabalho essa noite, Kaique. Valeu demais pela participação e informações do Tricolor na TMC.